servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo.
eu gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia, tem a Bíblia aí perto de você, abra a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Daniel. Hoje nós vamos refletir sobre a vida de Daniel e aprender lições práticas a respeito deste homem de Deus. Nós vamos transitar pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, vamos conversar um pouco sobre essa história bem conhecida, certamente, de vocês, mas que traz sempre lições importantes para a nossa trajetória. Nos dias que nós estamos vivendo, nesses dias atuais, nós somos instados a viver de uma maneira mais reflexiva, olhando para o nosso passado e julgando se os nossos valores, se o nosso estilo de vida está nos ajudando ou nos atrapalham ao nos defrontarmos com a realidade que a pandemia nos inseriu bruscamente. Nós sabemos que as crises e as adversidades da vida, elas assolam a humanidade desde sempre, testando a nossa resiliência e checando ou colocando em xeque o conteúdo da nossa vida. Na Bíblia nós temos o relato de diversas histórias, homens e mulheres que ultrapassaram percalços e tiveram a sua fé provada. Uma dessas histórias, repleta de grandes lições práticas para todos nós, é a história da vida de Daniel. Daniel é um poderoso exemplo do poder da educação cristã, do seu poder transformador, a sua capacidade de amoldar e construir caracteres sólidos, baseados nos valores bíblicos, capazes de produzir um comportamento apreciável, aprovado aos olhos do Senhor. Produzir uma espécie de integridade de caráter, força de caráter, com princípios firmes e moral sólida. Amigos, em Daniel também nós vemos o resultado de uma família bem estruturada, de uma família bem ordenada, temente ao Senhor e comprometida com os valores da palavra de Deus. Daniel era um jovem, naquele momento ali, no capítulo 1, um jovem inteligente, competente, e ainda no início da sua juventude alcançou sucesso, chegando ao cargo de ministro da nação mais poderosa daquela época. Mas olha, não se iluda com o sucesso. Ele apenas passa por você. Ele não é você. Quando se alcança êxito, sucesso, é porque tudo deu certo. Todos os fatores externos contribuíram para que isso acontecesse. Bem, vamos relembrar um pouco a história. Você vai olhando o capítulo 1 aí, enquanto a gente conversa aqui, vai olhando depois o capítulo 2, eu vou mencionar alguns versos ali. Vamos relembrar a história. O primeiro capítulo de Daniel destaca a importância de tomar decisões que enchem a vida de cor, quando ainda se é jovem. Esse capítulo revela que o sucesso de Daniel, na noite da sua vida, foi determinado pelas escolhas feitas na parte da manhã, no começo da sua jornada, no começo da estrada da vida. Na sua adolescência, Daniel experimentou o reavivamento dos dias do rei Josias, e essa experiência permaneceu ao longo da sua existência. Daniel certamente escutou a pregação de Jeremias, e penso que ao ser levado, como dizem alguns comentaristas, ao ser levado para o cativeiro, ao ser levado cativo, ele carregou consigo o livro de Jeremias para a Babilônia. Espero que você, nos movimentos da vida, para onde você esteja caminhando, a Bíblia, o livro sagrado de Deus, que tem os valores e princípios que podem nortear a vida, podem perpassar os pensamentos e orientar as nossas escolhas e decisões, que isso também, como fez Daniel, aconteça na sua vida. A verdade é que nas lutas da vida, nesses momentos mais complexos, mais difíceis, na hora
nesta hora, nós agimos em função daquilo que está dentro de nós, em função dos nossos valores. Nossa conduta, nossas decisões, nosso comportamento vai refletir as nossas convicções, as nossas crenças e os nossos valores internos. Daniel sofreu o mais duro revés ao enfrentar a guerra, ver a morte diante dos seus olhos e sentir que todos os seus sonhos agora estavam destruídos ao ser levado para o cativeiro. Aquela foi uma viagem longa, cansativa e triste. Foram cerca de 2 meses caminhando, andando com uma multidão de mais de 40 mil pessoas. Interessante que era uma grande multidão de pessoas, mas a Bíblia menciona Daniel e os seus 3 amigos. Eles enfrentaram a dureza de serem tratados como gado que vai para o matadouro, porém o que mais afligia a alma era o que iria ocorrer, qual seria o destino de cada pessoa. Mesmo pensando nas melhores perspectivas possíveis, eles não passavam de escravos condenados à servidão e ao esquecimento. Como é que você se sentiria? Qual seria a tua reação interna? Quais os pensamentos tomariam conta da tua mente? O que poderia mantê-lo esperançoso e sonhando com um futuro melhor? Bem, na minha opinião, nessa hora nós somos sustentados pela força do caráter. Caráter é o nosso tesouro maior. As nossas convicções profundas. De onde vêm as tuas convicções profundas? Em nosso mundo, é sempre mais ciência, mais tecnologia e menos caráter. As famílias, infelizmente, elas têm substituído ou elas substituem os investimentos primários por investimentos secundários, colocando em risco a formação do caráter dos seus filhos. Olha o que diz este pensamento: a capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter, pois esses frequentemente são possuídos pelos que têm justamente o oposto a um bom caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. A educação cristã adventista, amigos, entende a importância do conhecimento. Entretanto, coloca o caráter como fundamento, essência, raiz, enfim, aquilo que realmente faz a diferença e pode salvar o indivíduo de uma vida inexpressiva, vazia, medíocre, sem sentido. Eu, alguns anos atrás, já faz algum tempo, o tempo vai passando, eu fui diretor do colégio de São José do Rio Preto, no interior paulista. E me recordo um dia, um funcionário me procura e diz assim: professor, houve um pé de vento muito forte e aquelas árvores que foram plantadas alguns anos atrás, em frente à escola, algumas delas se quebraram. E nós fomos lá, era uma árvore nobre, era um ipê. E conversávamos ali, tentando ver o que poderia ser feito, quando passa uma pessoa experiente, que entendia do assunto, e disse assim: olha, não tem jeito. Essas árvores foram plantadas de maneira errada. A raiz delas é superficial. Elas vão definhar e morrer. E aquilo ficou cravado na minha mente. A raiz profunda, caráter, princípios consistentes de vida, que jamais serão subtraídos dos nossos filhos. Ainda que eles se desviem em algum momento, aquilo vai ser suscitado no momento certo. Raiz profunda, o que mantém a árvore de pé, não são as folhas, os galhos ou o tronco, mas a raiz profunda. Que situação Daniel e seus amigos estavam vivendo. Olha o que diz Ellen White:
A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias, mas acima da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade a bondade e acima das aquisições intelectuais o caráter. O mundo não necessita tanto de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Necessita de homens cuja habilidade seja dirigida por princípios firmes. Certamente, naquela circunstância, o único bem que qualquer pessoa daquela multidão podia preservar era o seu caráter, baseado em firmes convicções. E no caso de Daniel, essas convicções eram oriundas da palavra de Deus, da educação que ele havia recebido. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo nós podemos levar para o futuro. A ceifa da vida, amigos, é o caráter. E é este que determina o destino, tanto para esta vida como para a vida futura. Aquele era um momento de crise, de profunda crise. E no momento de crise, nós temos grandes aprendizados. Penso que nós todos estamos vivendo esse contexto agora. Profundas mudanças, superações incríveis de obstáculos que aparentemente seriam intransponíveis. Bem, esse era o contexto ali. O capítulo 1 diz que Nabucodonosor, que estava no início do seu reinado, e diferente do que muitos podem achar, Nabucodonosor era também um jovem rei. Daniel com seus amigos, Daniel possivelmente tinha ali 16, 17, no máximo 18 anos. E o rei havia feito uma solicitação e pedido que jovens príncipes fossem escolhidos daqueles que foram cativos de Judá. Ele tinha um interesse, era um hábito, era um costume dos reis, especialmente dos reis babilônicos, atrair e então trazer todo o conhecimento dos outros povos. Havia também algo intencional que eles faziam, que era substituir a identidade anterior por uma nova identidade, por um outro sistema de crenças. Havia um impacto nas crenças, na maneira de viver, no estilo de vida, havia tudo muito bem calculado ali. O fato é que o rei havia dado as características. Sabe, há evidências de que os babilônios eles davam grande valor à beleza física e faziam disso um pré-requisito para todos os que trabalhavam na presença do rei e atendiam às suas necessidades. Jovens, como diz a Bíblia, sem defeito, de boa aparência, né? Valores humanos, valores externos, valores estéticos. Nós também vivemos até hoje esse culto ao corpo, essa exacerbada valorização da forma. Isso tem levado as pessoas a um comportamento de aparência. Parecer ser é suficiente, não precisa ser. Boa aparência. Instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento. Aquelas eram as características dadas pelo rei e então deveriam ser seguidas pelos seus súditos ali. Daniel e seus amigos, eles foram escolhidos. Após um período na Universidade de Babilônia, eles então assistiriam na presença do rei. Eles teriam que aprender a cultura e a língua dos caldeus, passar por um processo de substituição de suas convicções, para servirem na presença do rei. Sabe, há muita lição prática para nós neste acontecimento, no capítulo 1 de Daniel. E você pode pensar como você faria. É mais fácil ou mais difícil representar a Deus e através das suas convicções, quando você está na cidade onde as pessoas te conhecem, ou quando você está longe e ninguém conhece você? Daniel foi colocado naquela situação
com os seus amigos. Mas você vai entender na nossa mensagem de hoje que não é sobre Daniel que nós estamos falando. Daniel, na verdade, vai ser apenas um pretexto para a lição principal da nossa reflexão nesta manhã. Um jovem que tinha atitude, determinação, tinha propósito. Sabe, existem decisões que determinam o futuro. Daniel não tinha o poder de recusar-se a receber o nome de um deus pagão. Ele não podia controlar a maneira como os outros o chamavam. Ele não se recusou a estudar a língua e a literatura de Babilônia. Se esse conhecimento da língua e da literatura de seus senhores viesse a capacitá-lo, a entendê-los melhor e a testemunhar para eles de maneira mais eficaz, então era uma vantagem fazer esses estudos. Mas, quando o assunto eram princípios importantes, Daniel sabia onde traçar a linha. Ele não negociou a sua fé e nem perdeu a sua identidade. Havia um processo intencional para que isso acontecesse. Na verdade, esse é o trabalho do inimigo o tempo todo, provar a nossa fé. E de variadas formas você pode estar negociando a sua fé. O verso 8, que é muito conhecido aqui, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha o verbo, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. O rei determinou que os rapazes comessem a comida da sua mesa. Sabe, comer da comida do rei tinha profundas implicações na antiguidade. Significava completa lealdade ao rei e refletia dependência dele. E como a comida era geralmente oferecida a um deus pagão ou aos deuses do império, comer também tinha um profundo sentido religioso. Evidentemente, isso significava aceitar o sistema de adoração do rei e participar dele. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Decisão. Sem firmes decisões, nós não saímos do lugar. Somos guiados pelas circunstâncias. E, por fim, acabamos abandonando a nossa identidade. Nossas decisões ficarão mais claras, irmãos, amigos, se tivermos valores cristalinos em mente, princípios nobres impressos na mente. Eles orientarão nossas escolhas, definirão nossos pensamentos e as nossas ações. Daniel resolveu, ele tomou uma decisão naquele momento de prova da sua fé. Deus respondeu diante daquela atitude de Daniel. Atuou no coração dos eunucos, que se mostraram misericordiosos e compreensivos. A certeza de Deus de que os resultados seriam muito positivos diante de um contexto tão diferente. Imagine, a proposta era ficar 10 dias. Era ficar 10 dias tomando água, comendo de uma outra comida, baseada em seus costumes, nas suas orientações. Será que 10 dias é suficiente? Eu acho que aqui nós entramos num dos pontos centrais da nossa reflexão hoje. Quando, ao final daquele teste, ao final daquele conjunto de estudos, aqueles 3 anos na universidade mais importante da época, com os grandes mestres, os grandes professores, e eles passaram por uma espécie de vestibular. Deus honra os seus filhos fiéis.
diante daquela situação, eles foram considerados 10 vezes mais doutos do que todos os sábios de Babilônia. Daniel é retratado como um homem sábio, não porque ele tinha dominado as complexidades, da língua e literatura dos babilônios. Em vez disso, pode-se dizer que ele era sábio por sua lealdade ao Senhor. Nós estamos olhando para a vida de Daniel, mas o que nós enxergamos é o Deus, ou o que nós devemos enxergar, é o Deus Todo-Poderoso que atua na vida de Daniel. Esta é a lição principal para nós. Na verdade, e curiosamente, cada capítulo do livro de Daniel conta uma característica de Deus. Aqui no capítulo 1 é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Nada escapa diante dos olhos do Senhor. Deus é o Deus soberano, aquele que conduz e que está no controle da história. No capítulo 2 você vai ver Deus retratado como Deus onisciente. No capítulo 3, Deus é imanente. E assim nós poderíamos ir até o capítulo 12 de Daniel. Então a lição principal para nós não é olhar para Daniel. Nós queremos que através de Daniel você olhe para Deus e você compreenda de que Deus está no controle da história. É Deus que está no comando de todas as coisas. É Deus que ocasionou. Vamos ver algumas reflexões. Deus é o centro de todas as ações e o personagem central de toda a história. Foi ele quem entregou Jerusalém a Nabucodonosor. Foi ele que concedeu favor a Daniel e seus companheiros diante de seus superiores babilônicos. Foi ele que deu conhecimento natural e sobrenatural aos seus servos. Toda a condução da história está nas suas mãos. Tudo tinha vindo de Deus. Que exemplo poderoso o que o Senhor pode fazer por aqueles que confiam nele. Não devemos temer o poder opressor da mídia, amigos, dos governos e de outras instituições que ameaçam destruir a nossa identidade como filhos de Deus. Quando colocamos a nossa confiança no Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele pode nos sustentar em momentos difíceis e preservar contra todas as adversidades. Qual o segredo? O segredo é fazermos escolhas certas quando somos confrontados ou quando nossa fé é desafiada e colocada à prova. Embora a vida possa ser marcada por circunstâncias difíceis e inexplicáveis, como todos nós estamos vivendo agora, o Deus a quem nós servimos tem todas as coisas sob o controle e pode transformar o mal em bem. A nossa visão de mundo, ou a nossa cosmovisão, que consiste nas nossas ideias e convicções individuais, as quais caracterizam nossa percepção de Deus e da realidade em geral, isso é uma ferramenta muito importante para nos ajudar a direcionar o nosso caminho na vida. Permitamos que a Bíblia, que as Escrituras Sagradas sejam a fonte e o fundamento da nossa cosmovisão, como aconteceu com Daniel. Por isso a gente tem que estar mais ligado no que nós estamos lendo, no que nós estamos assistindo, no que nós estamos ouvindo, o que está entrando pelas portas da alma, o que está impactando a sua mente, o que você está pondo na sua cabeça. Sabe, essas coisas vão tocando você, elas vão afetando você, ou elas vão infectando você. Que você seja afetado, e por que não dizer infectado, positivamente com os princípios, os valores da palavra de Deus, como Daniel fez. Este é um exemplo para nós. Quando a gente observa Daniel capítulo 1, nós aprendemos algumas lições muito importantes sobre Deus. A primeira delas, Ele está
no controle da história. A segunda, o Senhor concede sabedoria para que possamos nos orientar nesse ambiente hostil de nossa cultura e da nossa sociedade. Terceiro, Ele honra os que confiam nele, mediante a convicção interior e através de um estilo de vida impactante, um estilo de vida saudável. Bem, esse é um pouco do capítulo 1, tem muito mais no capítulo 1 de Daniel. Mas não há muita distância, na verdade não há distância entre o capítulo 1, não há distância temporal entre o capítulo 1 e o capítulo 2. E o capítulo 2 começa o rei com o sonho do rei. Um sonho que impactou o rei, sabe? O Nabucodonosor estava no início do seu reinado. E logo no início do reinado, os reis tinham que consolidar o seu governo, porque era o período onde eles podiam ser atacados e eles podiam perder o seu poder. O rei Nabucodonosor estava nesse contexto, certamente acuado por esses pensamentos. E nessa situação, ele teve um sonho que o incomodou profundamente. Ele ficou inquieto nos seus aposentos. Aquilo, de certa forma, irritou o rei. E ele não lembrava do sonho. Mandou chamar os seus encantadores, os feiticeiros, os caldeus. Na verdade, havia naquele tempo, e eles davam muito valor aos sonhos. E os sonhos, por exemplo, poderiam significar o anúncio da perda do poder, o anúncio de um ataque. Eles tinham livros e mais livros para decifrar os sonhos. Havia um tipo de sábios ali, de pessoas que serviam na presença do rei. Geralmente eram pessoas ligadas, eram grandes mestres, grandes professores, eram grandes acadêmicos e ao mesmo tempo religiosos. Aquelas pessoas eram hábeis para decifrar os sonhos. Bastava uma pontinha do sonho e eles gastavam tempo então reconfigurando uma possibilidade do sonho, dando uma interpretação que fosse convincente para o rei. Aquele era o contexto. Você conhece a história. Qual é o sonho? E qual é a sua interpretação? Um pedido impossível. Os sábios que estavam ali no serviço foram chamados. Eles sempre tinham respostas para tudo. Eles representavam a sabedoria e a erudição de todas as nações. Compareceram diante do rei, cada um suspirando pelas ricas recompensas que eles receberiam, cheios de confiança própria. Eles eram hábeis para interpretar os sonhos do rei, mas, na verdade, discutiam entre si uma interpretação que satisfizesse o orgulho e as fantasias do rei. Mas eles acabaram se metendo num beco sem saída, né? Eu fico imaginando quando a gente lê aqui Daniel capítulo 2 e vamos caminhando ali para o verso 10, por exemplo, né? E eu acho que eles estavam tão apavorados, aqueles sábios, e eles disseram assim: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu, né? Essa situação e essa reação dos sábios só trouxe mais complicações. O jovem rei, quem sabe com seus 24, 25 anos, 23 anos, essa era a idade de Nabucodonosor, estava no início do seu reinado. E quando você não pode resolver, é melhor não falar assim. O que aconteceu é que o rei ficou irado, enfurecido. Você conhece a história? Quando os reis ficavam irados, enfurecidos, a Bíblia diz aqui, né? O rei muito se irou e então ele ordenou que
todos os sábios e suas famílias fossem então destruídos, suas casas feitas um monturo. E Daniel também, com seus colegas, estava no meio daquela situação. O rei então traz o chefe da guarda. E aqui eu gostaria de refletir com você rapidamente, caminhando para o final da nossa reflexão, refletir um pouco com você sobre este chefe da guarda, Arioque, né? Recebeu uma comissão importante, ainda que algo terrível. Aquilo já havia acontecido em outros reinados, e aquilo também era uma demonstração do poder do rei, era uma demonstração da sua soberania sobre as pessoas, do que ele podia fazer, deixar de fazer. E Arioque certamente deve ter se sentido importante e deve ter saído determinado para cumprir aquilo que o rei havia pedido. Mas observem a postura, o comportamento, o caráter, as convicções daqueles que vivem de acordo com os princípios da palavra de Deus. No verso 14 aqui de Daniel, capítulo 2, você vê o momento em que Daniel então entra no circuito. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Olhem como Daniel falou, a Bíblia faz questão de registrar, ele falou de forma avisada e prudente. E daqui para frente a gente começa a entender a reação de Arioque e a atitude, a reação de Daniel. Daniel falou avisada e prudentemente. É isso que acontece na vida daqueles que permitem ser guiados pelos firmes, sagrados e corretos princípios da palavra de Deus. Como nós temos falado diante dos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde a situação está tensa, Daniel falou avisada e prudentemente. Aqui a gente observa também a reputação de Daniel, porque a Bíblia diz assim, Arioque fez saber o caso a Daniel. Daniel tinha uma moral vinda do comportamento, da sua postura, da sua atitude. E olha, quando a gente perde essas coisas em casa, perde tudo com o esposo, perde tudo com a esposa, perde tudo com os filhos, perde tudo no local onde você trabalha. Temos que ser guiados por um comportamento ilibado, uma postura correta, porque isso traz força moral. Daniel, então, foi e falou com Arioque, me coloque na presença do rei. Ora, pensa comigo, o rei estava irado, havia mandado destruir, matar todas aquelas pessoas. Era algo terrível, não havia outra notícia, todos falavam desse assunto. Mas Arioque apareceu diante do rei e o fato é que Daniel foi falar com o rei e o rei recebeu a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, lhe pediu designasse tempo e ele revelaria ao rei o sonho e a interpretação. Coragem, determinação, fé profunda, baseada em firmes convicções e numa vida prática de oração, de entrega, de comunhão. O fato, você conhece a história, Daniel recebeu do rei há algum tempo. Um milagre havia acontecido. Era a interferência divina naquele momento. E Daniel então chamou seus amigos e eles foram fazer aquilo que nós, amigos, precisamos fazer mais. Daniel foi para casa e ele foi orar. Eles passaram a noite em oração, suplicando a graça do Senhor, conectados com o céu. E ele tinha duas convicções profundas, muito claras diante dele. A primeira convicção de Daniel é que ele e os seus amigos e todo aquele povo ali em Babilônia, ninguém podia nada.
nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos limitados. Quem somos nós? Essa era uma das convicções de Daniel. Mas ele sabia que poderia dobrar os joelhos e invocar o nome poderoso do Senhor. E ele pediu a Deus: Senhor, revela o sonho e também a sua interpretação. E Deus o fez. Deus revelou o sonho e revelou também a interpretação. E o que é impressionante para mim, na minha análise deste momento, desse capítulo, é que Daniel não saiu atabalhoado. Ele não saiu correndo com o pensamento de que ele agora era o cara, de que ele agora tinha a grande solução que impediria que muitas pessoas morressem. E ele entraria para a história, o seu nome ficaria marcado. Não havia essa preocupação em Daniel. A Bíblia diz aqui, você pode conferir, leia depois com calma, verso 18, verso 19, verso 20, aqui do capítulo 2. Daniel voltou para agradecer, para enaltecer. Sabe que a Bíblia não revela como foi a oração de Daniel pedindo para Deus, mas a Bíblia revela o momento da gratidão, porque gratidão é um sentimento profundo e importante. Gratidão é reconhecimento. E Daniel aqui parou e disse assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Olha a lucidez de Daniel. O tempo todo ele sabia que não era ele, mas sim Deus. Sabe, amigos, nunca fomos nós. Sempre é Deus. Daniel, então, é levado à presença do rei. E aqui a gente vê claramente a diferença da postura, das convicções, do interior de Daniel e do Arioque. Lembra do Arioque? Chefe da guarda do rei, com seus soldados apostos para cumprir aquilo que o rei havia mandado, imaginando que ele também entraria para a história por ter sido o homem de confiança do rei. Mas veja que interessante, Arioque é levado, ou melhor, Daniel é levado à presença do rei por Arioque. E Arioque, então, ele apresenta Daniel ali na presença do rei. E é interessante esse momento. Olha como Arioque fala. Ele diz assim: olha, rei, achei. Lembra o pronome que está antes desta conjugação? Achei, né? Eu achei dentre os cativos de Judá, o qual revelará ao rei a sua interpretação. Um jovem cativo. Veja se isso é forma de apresentar alguém. Eu enxerguei um cativo, aqueles que vieram lá entre o povo de Judá que foi subjugado. Sabe, amigos, a principal lição que o nosso coração orgulhoso precisa aprender é a lição da humildade. Daniel foi à presença do rei. O rei olha para Daniel e diz assim: você me fará saber o que eu sonhei e também a interpretação. Vejam, a postura de Daniel é incrível. Naquele contexto, naquela situação, de maneira muito lúcida, você confere no verso 27, Daniel disse para o rei assim: olha, rei, fica sabendo, ninguém pode, nem sábios, nem cantadores, nem os grandes mestres, professores, nem aqueles que são os mais hábeis para desvendar e interpretar os sonhos, ninguém pode. E há uma frase, é a frase que precisa ficar ecoada na nossa mente. O verso 28, Daniel diz assim: ninguém pode, mas há um Deus no céu,
o qual revela os mistérios. Há um Deus no céu. Sem nenhuma bajulação, toda a verdade é revelada. Você, rei, é poderoso, mas não é eterno. Tudo isso passará. Só um reino permanecerá eternamente. O reino que será estabelecido por Deus. E sabe, amigos, esta é a síntese da educação adventista. Jesus voltará e estabelecerá o seu reino na terra. Esses princípios que se patenteiam na vida de Daniel são os princípios que sustentam a educação cristã adventista. Daniel estabelece o verdadeiro cenário de toda a trama da história que se estende desde o cativeiro babilônico até o fim dos tempos. Babilônia representa uma espécie de conflagração de poderes rebeldes, uma visão de mundo antropocêntrica e destituída de Deus. É nesse cenário que a palavra de Deus entra afirmando com coerência e lucidez: há um Deus nos céus. Eu não sei quais os problemas que você está enfrentando, quais as lutas que assolam a tua vida nesse momento, se existe dúvida ou certeza, se você precisa ouvir que há um Deus no céu. Deus pode, Ele é o Criador de todas as coisas. Meus caros amigos e irmãos, embora a olho nu a história humana possa parecer uma caótica interação entre forças contrárias, Daniel nos assegurou que, por trás de tudo isso, está Deus, observando de cima e agindo no meio para realizar o que Ele entende ser melhor. Deus está no comando. Ele é soberano. Ele é onisciente. Nada escapa aos olhos do Senhor. Portanto, viva uma vida confiante. Proclame as verdades eternas e assegure as pessoas de que há um Deus nos céus. Que Ele abençoe a sua vida. Inunde o seu coração desta certeza e possa trazer paz no meio da tempestade. Que Deus abençoe você. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo
Jesus.